que saiu um artigo na Wired levantando uma questão bem interessante. Hoje a gente tem carros cada vez mais inteligentes, com sistemas embarcados, com uma série de sensores, com uma série de serviços que funcionam agregados ali a eles. Portanto, quando você compra um carro hoje, você não está mais só comprando um produto mecânico ali que vai funcionar dentro de determinados parâmetros e qualquer coisa você vai lá, conserta, faz uma manutenção, troca uma peça. Não, você tem muito serviço embarcado, serviços de tecnologia que funcionam na nuvem e que aí não dependem de uma manutenção que você faça no veículo em si, mas dependem que servidores e toda uma infraestrutura tecnológica esteja funcionando e disponível em algum lugar do mundo para que aquilo continue disponível no seu carro. E essa matéria, esse artigo da Wired, na verdade, ele questiona isso, quanto as montadoras estão preparadas para atualizar os sistemas dos veículos inteligentes que estão sendo vendidos hoje e por quanto tempo esses sistemas vão continuar funcionando para o camarada que está comprando um carro super tecnológico e super conectado, ou daqui a quanto tempo esse sistema para de ser atualizado. E aí, se ele para de ser atualizado, da mesma forma que um smartphone, alguns aplicativos começam a não funcionar tão bem, algumas tecnologias que estavam disponíveis passam a não estar mais disponíveis, quer dizer, você começa a ter uma série de limitações. Eu já falei sobre isso aqui em outros programas, inclusive do Up to Date, que a gente vem falando bastante da indústria automotiva, mas o fato do produto carro hoje ser muito mais um produto da área tecnológica do que um carro único e exclusivamente, começa a levantar algumas questões, entre elas a de atualização de tecnologias e atualização de software. De repente, se a empresa decide encerrar um serviço remoto, aquilo para de estar disponível para você que tem aquele carro que comprou e aquele serviço funcionou durante algum tempo e aí não tem nada que você possa fazer, porque na verdade é uma necessidade de atualização de software ou uma necessidade de você ter servidores e uma infraestrutura tecnológica que garanta que aquilo ali vai ter uma continuidade no seu funcionamento. A Wired cita aqui alguns exemplos de consumidores norte-americanos que compraram carros. Por exemplo, um camarada que comprou um Volkswagen Passat em 2017 e aí alguns serviços deixaram de funcionar, fala da dificuldade das montadoras de se adaptar a esse novo cenário, as montadoras de fato não estavam acostumadas com isso, e que tem uma questão, além de atualização de software e manutenção de servidores, tem uma questão também de atualização tecnológica. Por exemplo, quando começou a mudar os sistemas do 3G para o 4G, muitos desses carros que estavam embarcados e preparados para sistemas 3G, eles começaram a ter problemas de atualização e problemas de funcionamento. E aí você vai pensar assim, bom, mas isso acontece também com o celular. É só que o celular, apesar de ser um item de alto valor agregado, não é tão alto assim quanto um automóvel. Quando você fala da compra de um celular e você fala da compra de um carro, seja na realidade nossa aqui, seja na realidade norte-americana, e lá os carros são bem mais acessíveis, mas você está olhando ainda para uma diferença substancial de valores. Portanto, é interessante que as montadoras comecem a discutir sobre isso e nós, enquanto consumidores, também fiquemos atentos, né, a esse ciclo de vida desse produto que, enquanto carro, ele tem condição de andar por um longo período de tempo, mas os sistemas que estão embarcados nele, muitos dos recursos que funcionam nele, que dependem desses sistemas, podem ter uma vida mais curta. E aí, de acordo com o artigo aqui da Wired, muitos desses fabricantes estão se estruturando para garantir que existam atualizações e que os sistemas estejam disponíveis e funcionando por pelo menos 5 a 7 anos. É o caso da Rivian aqui, mas tem uma fala também de um porta-voz da Volkswagen que colocam, olha, os sistemas vão ser, a gente dá garantia de atualização por até 7 anos. E aí você começa a ter um problema. Quando você muda essa estruturação de produtos e eles passam a depender de serviços na nuvem,
a coisa começa a mudar de figura e a gente vai ter problemas não só na esfera automotiva, mas em muitos outros setores onde hoje a gente depende de atualizações. Smart TVs, por exemplo, por quanto tempo uma linha que eu compro hoje ela vai ser atualizada? E aí, se surgirem novos aplicativos, novos serviços de streaming ou novas necessidades ali, de repente aquele modelo não vai mais ser atualizado e eu vou depender de comprar um modelo novo. Sem falar assim, que aí eu tô falando de outros componentes que normalmente um carro ou uma TV não teriam. Processadores, placas e outros componentes eletrônicos que também geram aí uma dificuldade de atualização e que podem fazer com que aquele produto, de repente, encerre o seu ciclo de vida muito antes do que o consumidor gostaria. Então, esse é um ponto que a gente vai precisar discutir bastante daqui por diante. E olha que interessante, mesmo nos Estados Unidos, a idade média de vida de um automóvel é de 12,6 anos. Ou seja, na média, os carros lá circulam por pouco mais de 12 anos. Isso é um ponto interessante, porque se a gente trouxer para a realidade brasileira, e aí eu peguei uma matéria aqui do Infomoney, que traz essa idade média, também traz essa estatística, aqui a idade média de uso é de pouco mais de 11 anos. É claro que essa matéria aqui é de 2022 ou 2023 e essa matéria da Wired traz um número mais recente, onde eles falam aqui que a média de vida dos veículos lá nos Estados Unidos vem aumentando. Mas, de novo, né, isso é uma média. Na prática, se você andar aqui em qualquer rua brasileira, você vai ver que tem carros aí com algumas boas décadas de vida. 15 anos, 20 anos, às vezes carro com 30 anos. Eu vejo carros circulando aí dos anos 2000, da década de 90. Então, nesse sentido, a gente vai começar a ter problemas, porque carros que dependam mais e mais desses sistemas, eles vão perder algumas das funcionalidades talvez mais rapidamente. Ou as montadoras vão ter que criar uma arquitetura ali para garantir que alguns sistemas tenham uma durabilidade maior, que aquilo ali fique funcionando por pelo menos 15 anos. É claro que você vai pensar assim, bom, Bruno, mas a montadora não tem a obrigação de manter um serviço. Ela está lançando um carro hoje, um modelo hoje, em 2024, ela não tem a obrigação de manter esse modelo funcionando, ou todos os recursos funcionando, por 30 anos. De fato, ela não tem. Só que a gente está falando de um bem durável, de altíssimo valor agregado, e que em muitos mercados, principalmente nos mercados subdesenvolvidos, você faz um uso daquilo ali que dura um bom tempo. Portanto, aquela pessoa que está comprando um carro super tecnológico hoje, ela possivelmente daqui a alguns anos, bem menos que uma década, ela está trocando por um modelo mais novo. Mas ela vai passar esse carro para alguém que vai entrar no mercado de usados. Um mercado, inclusive, que está super em evidência aqui no Brasil, porque o preço dos carros, desde lá de 2015, dispararam de uma forma quase que criminosa. E aí você vai olhar assim, bom, no mercado de usados, Bruno, esse carro vai rodar ainda por um bom tempo. Mas a partir do momento que as pessoas atentarem para isso, também vai sofrer uma desvalorização maior, não? Porque se muitos desses recursos dependerem de serviços e de uma infraestrutura de rede ou na nuvem para funcionar, aí eu tenho um problema. E de que me adianta eu ter comprar um modelo super tecnológico que esteja tudo aparentemente funcionando, mas que muitos dos seus sistemas ali de condução inteligente ou de assistente à direção já não vão funcionar perfeitamente porque a empresa deixou de dar o suporte. Como eu disse, esse é um problema que a gente vê também em outros mercados, mas não com o mesmo nível de impacto. Se o mercado norte-americano está se preocupando com isso e lá, apesar da média que eles apontaram aqui no artigo da Wired ser uma média parecida com o que eu encontrei numa reportagem do Infomoney, mas a gente sabe que aqui a situação certamente é mais crítica, mas se lá eles estão preocupados com isso, que dirá aqui? Quer dizer,
o camarada que comprou o Passat, aqui do exemplo do artigo, comprou o modelo 2017 e já em 2023 muitos dos recursos pararam de funcionar, a gente está falando de um prazo bem menor do que 10 anos. E aparentemente ninguém estava ligando muito para isso, mas agora, com mais e mais carros inteligentes circulando, mais e mais pessoas vão ser impactadas cada vez que tiver uma descontinuidade ou uma mudança de matriz tecnológica, por exemplo. Ah, não vai usar mais esse recurso, que vai usar o outro. E quem usava esse recurso, sinto muito, você tem que comprar o modelo novo. E aí sim, é um aprendizado para as montadoras, que agora vão ter que se comportar mais como uma indústria tecnológica, como empresas que vendem tecnologia, mas é também algo para os consumidores ficarem de olho, porque, como eu disse, não é a primeira vez que a gente traz o mercado automotivo aqui para o Up to Date. Numa das últimas vezes a gente falou sobre privacidade, como uma série de sensores estava coletando dados dos motoristas e como as montadoras repassavam esses dados, inclusive para companhias de seguro, para alterar ali o valor das apólices. Então tem uma série de questões que os carros, os smart cars, por assim dizer, eles trazem uma série de benefícios, mas tem muitos pontos que a gente ainda vai ter que se acostumar a lidar com eles e pensar, né? De fato, na hora de comprar um carro, por quanto tempo você vai ter suporte por aqueles serviços que, no momento da compra, todos eles, se você está comprando um 0 km, né, todos eles estão ali bonitinho, funcionando. O fato deles não serem mais atualizados, o quanto aquilo ali pode impactar numa potencial desvalorização desses veículos quando eles passarem para uma segunda mão, para eles adentrarem o mercado de usados. Todos esses são pontos que a gente vai ter que discutir a partir de agora.